Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2018, 17 horas e 20 minutos. Começamos na mira do trader, sempre um pouco mais cedo do que o radar. Na mira do trader de segunda, radar de terça a sexta. Também temos uma iniciativa gratuita que é o Cenário, distribuído para quase 100 mil pessoas. Isso desde 2014, quando começamos em parceria com o Infomoney. Caso você queira ser um assinante, lembrando que é gratuito, nome e e-mail aqui no nosso site. Inscreva-se, dentro de alguns dias minha equipe começa a enviar o relatório para você. Na verdade, ele entra numa base, eu mesmo preparo no período da manhã e faço o envio através de um disparador, ok? Aqui eu convido também para o online gratuito, é uma outra iniciativa educacional que é como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. Isso aqui, pessoal, sendo bem sincero, dá para acessar aqui pelo canal no YouTube. Vocês sabem que eu tenho todo o respeito pelos fundos, pelos grandes administradores, pelas assets, inclusive já dei treinamento em inúmeras aqui no Brasil e no exterior. Outros vieram de fora para treinamento comigo e eu acho válido, né? Eu acho que quando as regras estão à mesa, tudo é válido. Porém, eu acho que você pode ter uma performance ainda melhor, né? E reduzindo custos e crescer como ser humano se você estudar política, geografia, história, matemática, informática, gráfico, um pouquinho de tudo e gerenciar seu próprio capital. Poxa, hoje é possível, né? Existem notebooks, existem iPads, né, ou tablets de uma forma geral, smartphones, que com a mobilidade e locomoção você tem como interagir com o home broker, né? Então, eu entendo dessa forma e acho que todos são capazes, né? Lembrando que eu sou investidor assim como você, ok? Para quem assistir os nossos vídeos ou já tem esse hábito aqui no YouTube, se gostar, deixa o like, isso é importante, compartilhe, o trabalho acaba chegando no maior número possível de pessoas. Certo? Pessoal, vamos começar pelo Bitcoin. Eu já dei uma olhada lá no Cartesian, não está funcionando, já conversei com o pessoal, deve voltar amanhã. Assim como nós esperávamos, nós temos queda livre em bloco para as criptos, ok? Então, desde que as negociações começaram no CME, eu tenho comentado que eu acreditava que nós teríamos não uma correção, mas uma queda abrupta, estúpida, severa, que quem não tomasse cuidado teria o capital dilacerado. Como eu não tenho meias palavras, delongas, eu tive a liberdade de falar isso, inclusive para os alunos do Top Trader 7.0, que inclusive estudaram as criptomoedas comigo. Então eu dizia, pode ser um bom negócio, mas está longe de ser agora. Então até o dia 18 venda, e o pessoal que fez o curso que tinha criptomoedas vendeu e vendeu na máxima. Praticamente, na verdade eu comentei sobre venda 19, foi a 19 e alguma coisa, colocar o Bitcoin aqui para não falar, nossa, mas você falou que era venda 19, falei que era venda 19, foi a 19, porque o pessoal fala, escreve, bota nas redes sociais. Foi a 19.371, para quem é mais chato aí. Então, só que eu tô sem as cotações dele hoje, pessoal. Parece brincadeira, mas não é. É um software, né? Pode dar algum tipo de problema. O pessoal lá é muito dedicado e amanhã realmente deve estar em pleno funcionamento. Eu digo porque seria uma data mas é complicado. Tem o sinal que vem de fora também. Mas o que eu posso dizer do Bitcoin? $7 mil está nessa casa aqui, ó. Então a gente pode entender que o mercado perdeu um ponto alto que eu tinha comentado, que era o 7777, que foi aquele ponto que eu, no Infomoney anteriormente, havia falado da inflexão até 6 mil para buscar 10. Ingênuo, né? Porque foi a 19. Mas depois aqui a gente fez um outro estudo e conseguiu acertar. Por que a gente acertou aqui, pessoal? Por dois motivos. O primeiro que começou na CME é aquela história mesmo, de sobe no boato, cai no fato. Os robôs puderam começar a trabalhar na venda. Segundo, que houve um mastro bandeira frustrado com rompimento falso e os candles de baixa, você vê que o volume era muito forte. E depois começou a desenhar um canal e agora perdeu o canal e tá aqui, ó. Né? Aí você fala, professor, tem parada? O alvo da movimentação em si, pessoal, eu não falei sobre isso antes, porque senão cria muita expectativa, muito comentário. O alvo
desse candle é aqui, ó. 5,844. Aqui eu começo a olhar com olhar comprador. Eu começo a olhar, não estou dizendo que eu vou comprar. Ok? Ainda tem espaço. A queda é muito forte e ela não é à toa. Essa queda foi ocorrendo porque teve corretora invadida, porque teve regulamentação. Aqui no Brasil mesmo proibiram os fundos de operar. Agora nos Estados Unidos, 3 bancos estão impedindo negociações automáticas via cartão de crédito. Então, existem motivos para essa queda. Não é queda especulativa, não caiu do nada, não caiu que nem balão. Tem que acompanhar fundamentos também. É aquela história que eu sempre falo. Você acompanha o gráfico, mas você tem que saber o que risca o gráfico, né? Senão você vira um pato manco. Né? O investidor não pode se acomodar a ponto de achar que com o gráfico ele vai ganhar dinheiro. Ele vai ganhar dinheiro se ele usar o gráfico, os fundamentos, se ele trocar informações com pessoas idôneas e que tenham algo a passar. Ele vai ganhar dinheiro se ele aprender a ler fluxo. Aí ele vai juntar tudo isso e vai pro pau, como a gente fala. Aí dá para ganhar. Pena que não dá para trabalhar na venda. Eu tô falando isso desde lá de cima. Então, pessoal, o Ethereum, que está 681 dólares, eu não tenho atualizado, mas dá para a gente fazer esboçar alguma coisa aqui. Então, o Ethereum está 681, correto? Nós comentamos que eu acreditava na busca desse fundo, ele já havia feito, né, no dia 2, e que existia uma possibilidade remota do mercado buscar 555, mais real, mas que esse fundo eu acreditava que ele buscasse, que seria 700 dólares aqui, e ele o fez. Então, abaixo desse fundo, a gente começa a pensar em 550 como alvo para o Ether, ok? Por quê? Porque seria uma das bases aqui desse triângulo, né? Mas é momento de comprar, chegar a 550, teremos que estudar se chegar, quando chegar. É tudo passo a passo, né? Então, é tudo passo a passo. Se eu tivesse uma posição vendida, eu estaria ali naquele processo gradual, tranquilo, de ir liquidando minha posição. Um pouco num dia, um pouco no outro, embolsando o lucro. No caso do Ripple, que está 69 centavos de dólar, no caso do Ripple, nós tínhamos o alvo 66. Tinha sido traçado na semana passada. Ele chegou a buscar 63, mas ele repicou. E agora ele veio simplesmente num ponto que é um ponto de força, né? 69 centavos. É uma região... Foi aquela região responsável pelo upside que nós tivemos entre final de dezembro e começo de janeiro. Então, ele deve namorar essa região de 66 centavos aqui. E caso ele perca, daí 50 centavos, até por ser um número psicológico, seria um alvo, mas aí é aquela história do passo a passo. E por fim, falando das criptos, nós temos o Bitcoin Cash. Alguém pediu para eu falar dessa criptomoeda japonesa, inclusive, que teve a invasão, que é NEM, que está desabando também, mas eu não tenho o gráfico aqui. Eu acho que no TradingViews tem um gráfico razoável. Eu vou dar uma olhada lá, se eu consigo traçar o que eu gosto, tal, interação. E daí a gente tem um plano B, caso o cartesino esteja com sinal ok, para a gente ter uma segunda alternativa. E no Bitcoin Cash, que eu confesso que é um dos meus alvos, ok? Um bloco de Bitcoin, você consegue colocar 1 mega de informação, no caso do Bitcoin Cash, são 8. Então isso me chama muito a atenção, fora algumas outras funcionalidades também. E no caso do Bitcoin Cash, 913, na sexta-feira a gente tinha feito o estudo que eu acreditava que o mercado chegasse ainda na segunda-feira nessa região do fundo do dia 2 novamente, que era 1180, com possibilidade de chegar aqui, né, no 863 ao longo da semana. Está caminhando para isso. Aqui é um suporte muito forte. Significa que a gente vai comprar? Não. Porque se o mercado estiver pesado, ele vem no mínimo ao 764, que é esse topo anterior. Então, quer dizer, as criptomoedas estão em franca queda, ainda não é momento de comprar. Você tem que ter tranquilidade, tem que ter equilíbrio, nem para fazer médio. Encontrei um aluno
na sexta-feira. Aí ele falou, professor, é momento de fazer médio? Eu falei, não. Não na minha visão. De repente amanhã dispara, você vai falar, pô, professor, tudo indica queda por enquanto. O fluxo, o sentimento, né, aquele sentimento de mercado que você vê que o mercado ainda, a queda ela é acompanhada de volume. Então, sobre as criptomoedas é isso aí. Falando dos mercados internacionais, né? Eu já adiantava, inclusive eu continuo achando que o mercado brasileiro está atrasado, teria que cair uns 3% num dia, um sell-off, sangue na tela, para mais ou menos acompanhar os mercados europeus e americanos. Pessoal, a Europa em queda livre, né? Você pega a Bolsa da Alemanha aqui, isso daqui é um mastro bandeira de baixa, perdendo a região de suporte na região de 12.750, porém, já deixou até um candle de equilíbrio. Isso aqui é um doji. Né? Eu não sei se vai voltar a subir, talvez um repique ou pausa para voltar a paulada, mas lá a tendência terciária é de queda. Né? Então, essa região é uma região de enrosco anterior, mas a tendência é de queda, mesmo que exista um repique, talvez até esse fundo, na região de 12.750, né? Então você pega isso daí, eu fiz questão, porque aqui, pessoal, no canal, a gente não foge de nenhuma situação polêmica. Por exemplo, começou a cair na Europa, eu não vou, por exemplo, aqui negar estudo diário. A gente fez estudo do DAX, FTSE e Nasdaq semana inteira. Né? Então não vou me economizar aqui, sendo que o aluno está precisando de mim naquele momento. Então nós estudamos a semana inteira. Não é que eu estou abrindo o gráfico agora, ó, pessoal, é queda, não. A gente está desde segunda, então você vê que é uma queda importante, né? Você pega a Bolsa da França caindo muito forte, o FTSE. Então, olhando, por exemplo, aqui o PK, que é a Bolsa da França, que é realmente uma praça secundária, mas eu gosto de olhar, às vezes, em conjunto com o índice CAC DAX, nós tínhamos cantado a bola aqui no alargamento. Lembre-se do seguinte, eu sempre faço programa com intuito educacional, para que você aprenda e consiga replicar no futuro. Mas aqui é um padrão mais transparente que a água. Você tem um alargamento reto, aí tem um topo anterior. Perdeu o topo, é chão, né, pessoal? Onde é que vem? Vem na região de suporte imediatamente, a região imediatamente inferior. Então veio nesse primeiro ponto. Agora tem possibilidade de se aproximar de 5.300, 5... Já está ali, né? 5.285, 5.250 ou até... Né, eu não sei, de repente se o mercado de fato pesar lá, pensar em 5.000 pontos, mas talvez repique antes porque está muito amassado já. Então, duas barras muito fortes, com gap, mas enfim, a tendência é claramente de baixa. E você pega o índice FTSE também, tendência absurdamente de baixa, né? Então, nós estamos extremamente atrasados. Teria que ter uma paulada, no mínimo até 81.000 pontos ali pra gente falar, não, agora começou a... Não, o mercado brasileiro é um mercado maduro, o mercado brasileiro é um mercado racional, ele é lógico. Então... Ali, ok, 81.000 pontos, 80.000 pontos, então você vê aqui um índice, aqui tem mineradora também, empresas que tem pares, né, que negociam no Brasil, uma tendência de queda tão violenta que pode ter um repique, né, então... E está se aproximando do alvo, né, isso daqui é uma figura simétrica, a região, eu tinha traçado o FIBO, perdeu pontos de 618, então essa região aqui de 7.300 7.250, aqui é um alvo possível. Tá bom, pessoal? Então, fazer Nasdaq para finalizar. Esse tipo de sinal já é um sinal até de repique, mas eu não sei se vai repicar. Aqui, por exemplo, deu algo parecido e caiu. O que chama atenção, por exemplo, no índice Nasdaq, fazia muito tempo, né, que o índice não fechava e permanecia abaixo da média de 21. De meados ali do ano passado. Então, se você olhar, por exemplo, os últimos 6 meses, você teve igual essa barra de sexta-feira, 1, 2, 3, talvez 4 ou 5 barras. Então é algo diferente. O arame de topo está fazendo efeito e eu tenho uma sombra superior. Apesar dela ser verde, isso aqui ser um martelo invertido, tá caindo. Né? Então é um pregão de queda, né? Se a gente for ali no Yahoo Finance, né? Vamos por aqui, né? Pela EWZ aqui é um trajeto mais fácil.
Então, se a gente for aqui pelo Yahoo Finance, né, e você observar as quedas lá fora, elas são violentíssimas, né, no Dow Jones, no S&P, no Nasdaq. Aqui no Brasil a gente insiste, né, nessa alta atual, enfim. E aqui no Brasil você tem dois agravantes, né? Você teve, na verdade, três, né? Você tem dois fatores aí, que é a nomeação da ministra do Trabalho e a busca e apreensão ao presidente do BNDES, que as pessoas não falam, não se embutem em preço nem nada. E tem a reforma da Previdência, que fica cada vez mais inviável, que os investidores praticamente ignoram. Então você vê que as quedas lá fora elas são muito fortes, inclusive acompanhadas da queda do petróleo também. Né? Então o petróleo tende a cair mais, o petróleo acionou um ombro cabeça a ombro hoje, então ele tende a estender durante algum tempo a sua movimentação de queda. Então aqui no Brasil é uma queda muito, 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 muito amena, apesar de estar na mínima, pelo que poderia ser e tal. Então, falar um pouco do petróleo aqui. Se carregar, né? Filters, vamos ver. Aqui são os futuros de petróleo que eu acompanho os vencimentos seguintes, queria mostrar. E a chart é gráfico, né? Vamos ver se a gente consegue. Hoje eu tô encantado aqui com os gráficos, né, pessoal? Será que... Não, hoje não querem funcionar, então... Mas acionou um oco hoje, ok? Que é ombro, cabeça, ombro. Então é isso aí. Vamos ao mercado interno agora, sem mais delongas. Então, o movimento de Ibovespa, eu havia comentado no informe cenário de hoje, né? Para não ficar essa lacuna entre uma tarde e outra, eu tenho um cenário. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem... Eu até vi algumas pessoas que assistem ao meu programa e que gostam do Thiago Bizzi, que é meu amigo pessoal e hoje é o maior analista que nós temos aí no mercado, né? Então, o pessoal, pô, Bizzi, é rompimento falso? Tipo assim, o camarada não falou, na verdade, umas 2, 3 pessoas. O Wagner Caetano falou que isso daqui é rompimento falso. Eu queria meio que confirmar com você se é. Só que não citou meu nome. Ele disse, olha, pessoal, não vejo como rompimento falso, eu vejo a Shooting Star. Só que ele nem sabia que eu tinha dito isso, né? Super meu amigo, extremamente competente. Pessoal, o rompimento falso é quando você tem um topo e aí o mercado vai acima desse topo e volta. Então, pro Bizzi, ele trabalha muito por regiões, né? Então, talvez por isso que ele comentou, não, ele até viu alguma coisa no intraday, mas é um rompimento falso, né? Tinha um topo, a Shooting Star foi lá em cima e voltou, e ela é válida porque ela marca o pico do movimento. E o que acontece aqui? Nós temos um topo duplo também, né? Então, antes que alguém pergunte, sei lá, para o analista da corretora A ou B se isso daqui é topo duplo porque o Wagner falou, o topo duplo ele não precisa ser no mesmo nível. Ok? Ele pode ser no nível mais alto, inclusive na minha visão fortalece o padrão, porque você teve uma tentativa de superação frustrada. Então aquela força compradora que inclusive atuou com volume nessa região, ela estopa, né? Ela estopa e entra na venda, né? Porque muitas vezes esse movimento é feito por robôs. Então, a partir do momento que ela entra na venda, você pega o eixo como referência, que é a região de 83,803. Aqui tinha acendido no rompimento falso a luz laranja, aqui é a luz vermelha, vai para cá. Ó. O mercado vai buscar 80.500 pontos. Ok? Essa linha, ela é importante, ela pode gerar algum repique intraday. Ok? Eu vou colocá-la como extensão contínua. Ela pode gerar um repique intraday, mas dependendo da violência da queda, não. Nós temos a média de 21, que deve gerar algum suporte, mas o alvo dessa movimentação é 80.500 pontos. Daqui é um topo duplo, o alvo é aqui embaixo. Ok? Falando do BOVA11, né? Você fala, poxa, professor, mas por que você faz o estudo
do Ibovespa e do Bova11. Porque o Ibovespa, pessoal, é apenas um benchmark. Ele é uma média, ele é uma referência. O Bova11 as pessoas operam. Você vai lá na boleta e coloca a compra, a venda do Bova11. E, inclusive, é uma dica que eu dou para vocês aí. Quando você opera índice futuro, por exemplo, e você tem problema de margem com BMF, é uma alternativa você operar o Bova11. Você pode operar comprado e vendido. Então o Bova11, ele teve esse estudo aqui, feito previamente de um arame de topo. Ele foi anulado porque a máxima foi rompida, mas aí nós tivemos um doji lápide. Né? Aí o doji lápide, ele trouxe queda, né? Você vê que nos candles do dia 1º, do dia 2, a mínima e a máxima foram menores. E o eixo do Bova11 a R$ 80,76 está sendo acionado hoje, a não ser que o mercado reaja, feche na máxima, mas assim, caso exista um fechamento muito provável abaixo de 86,76, claro, nós teremos a média móvel no 79 como suporte, mas o alvo de fato do movimento, 77,78. Pessoal, falando do dólar, o dólar foi para cima, eu estou concentrado no índice, acabei não pegando, nós tivemos um sinal de fundo aqui. Aí o mercado tinha um ponto nos 3.200, acima de 3.200 era a compra, porque ficou acima do 3.195, porque rompeu uma tríplice resistência. Agora, eu teria interesse caso exista um movimento de pullback até as médias. Essa é a minha visão para o dólar. Ok? E acima de 3.258 ele mostra força, e se ele conseguir romper 3.275, ele deve continuar o movimento ascendente. No caso de uma correção, caso ela vá até a região de 3.234, um pouquinho abaixo, eu particularmente tenho interesse. Falar do índice, que vocês sabem que eu estou vendido, né? E mais, vendido sem ações. Porque não adianta você estar vendido no índice e a carteira está desvalorizando, né? O difícil é ter frieza para se desfazer das ações quando o índice está em alto, o mercado em alto, e você precisa tomar uma posição com as ações. Então eu tinha na carteira, eu não me lembro se eram 8 ou 9 ações, eu acho que eram 9. Eu vendi 8, fiquei com o JHSF e a minha nova esposa, JBS, já foi embora também. Mais para frente eu faço alguns estudos de casos de ações que nós operamos. Aqui também, né? Tinha um Arami, rompimento falso, shooting star. Daí o mercado fez mínimas e máximas mais baixas. O eixo é 84.010. Ele deve vir nos 82 mil pontos onde está a média, mas acredito que não segure. Então o alvo seria 80.735 pontos. Hoje de manhã, quando eu fui orientar meu grupo, não tinha atualizado. Eu olhava antes nos dados da bolsa, agora eu olho aqui no Investmax. Não tinha atualizado os dados de sexta, continua sem atualizar a posição dos estrangeiros, então tá igual ali. E ele tá caindo, mas ainda tá caindo pouco, pessoal. Mesmo com uma queda de 2%, ainda é pouco pelo que caiu lá fora, pelo que nós temos de problemas aqui. Certo? Então, quando chegar nos 80 mil pontos a gente avalia, mas tá com um cara que vem de 79 a 185. Né? O alvo desse movimento do topo duplo seria 87,35, mas eu acho que vem 79,900 aqui. Certo? Então é isso aí. Vamos falar agora dos pedidos do YouTube. Eu atendo esses pedidos aqui sempre com muita satisfação. Como eu falo para vocês, é o meu recreio. E eu espero que os estudos sejam úteis, porque eu faço aqui com muita seriedade, dedicação, procurando ser o mais objetivo, mas ao mesmo tempo didático. É algo que eu faço só quem me acompanha de perto aqui. Quem acompanha o meu trabalho mais de perto mesmo, minha equipe é maravilhosa, mas é o meu filho. Ele sabe exatamente o meu trabalho, que está já há muito tempo, tem 19 anos, mas está do meu lado desde muito novo, viajava comigo em época de férias. Somente ele sabe o quanto isso aqui é importante para mim.
Certo? BTOW, eu falava com um aluno esses dias, cheguei a conversar com alguém no fórum também, no fórum, na área de comentários, né? Eu dizia pro aluno e para quem segue o meu trabalho ali o seguinte, eu dizia para ele, olha, BTOW é um ativo de fluxo, assim como o mercado como um todo, eu acredito numa correção, mas para não ser preconceituoso, sem nenhum tipo de dogma ou de regra tola, alguma coisa do gênero, eu vou dizer para você o seguinte, tem um Arami, tem um topo anterior 21,10. Se você ainda tem ação, se fechar abaixo de 21,10 você estopa. Então é isso que eu falo para vocês, pessoal. Tem um Arami, abaixo, o Arami não precisa de acionamento, geralmente ele é acionado de fato. Ele só é anulado se a máxima é rompida. Abaixo de 21,36, está 21,21, reforça o Arami, não é que confirma que nem martelo ou enforcado, não. Agora, abaixo de 21,10 fica complicado manter porque você está perdendo o topo anterior caso isso ocorra. Eu acho que vai cair mais um pouco. É a minha opinião. Aí falando de Camil, que é uma ação que tem seguido seus pares do setor de alimento, em sua maioria, com raras exceções, estão em tendência de baixa, né? Vide BR Foods, que é uma ação que eu vou fazer em seguida, né? Tendência de baixa, né? Fez esse padrão. Tinha feito um pivô. Outro dia o aluno falou, professor, mas você falou que ela tinha feito um pivô, mas amigão, ela fez o pivô e já confirmei, já foi no alvo, né? Aí quem tá pensando no pivô tá atrasado. Inclusive tem gente que segue aqui que agradeceu pelo trade de tudo que entrou. Mas agora ela fez uma figura simétrica com alvo em 7,40. Aqui cumpriu, né? Ela foi lá no alvo e agora, se ela perder essa região, ela cai mais um pouco até 7,29. E não tem nenhum sinal de compra. É uma ação de fluxo, talvez. Se eu tivesse uma posição short, eu me desfaria, eu liquidaria, eu desmontaria a posição. Mas, por exemplo, em estar comprando agora, não. Ok? Apesar de estar um pouco amassada ali, mas... E é um ativo muito maluco, né? Ela foi a 8,20 aqui, 8,17 no dia 26, está 7,48. Então, quer dizer, não é uma ação que nesse momento desperta o meu interesse, apesar de ter uma boa liquidez, não tem nada que tire um mérito de uma operação, só não tem sinal. BR Foods foi uma operação de venda, pessoal, talvez a mais fácil que já apareceu nos últimos meses. Porque a ação, se você pegar um livro de análise técnica, né? E o que é isso daqui, pessoal? É um topo duplo, né? Movimentação de volume acima de média, o mesmo nível. Aí o eixo é feito sobre uma região de suporte. Aí se você não vendeu, não trabalhou short aqui nos 40, você vai vender o quê, né? Que nem quando teve esse ombro cabeça a ombro aqui, que eu falei que era, eu acho que eu falei no Infomoney na época ainda. Porque nem, por exemplo, aqui o investidor ele fica procurando uma situação clara para ele operar. E você pode trabalhar vendido ou comprado. Por exemplo, se você não vendesse aqui, mas aqui o mercado estava otimista, mas aí você tem que saber o que você segue, que técnica, se é... Por exemplo, o camarada ele acompanha análise técnica, né? Aparece um oco desse aqui, como é que você não vende aqui? Aí faz um rompimento falso desse ponto, um padrão penetrante. Aí aqui tinha um topo anterior, não consegue passar duas vezes. Pô, a ação saiu de 48, 50 reais, foi a 35, né? Por exemplo, aqui, a ação repica sem força na contramão do mercado. Era venda nos 40, né? Só que aí eu sou sempre muito honesto também, era venda nos 40 para zerar a 35. A ação exagerou. Qual que é o alvo dela? 32,72. Eu tinha falado alguns dias atrás, quando ela foi destaque do pregão. Então, se eu tivesse uma posição short, eu teria recomprado aqui. Teria ganho R$5 aqui no movimento, que dá um pouco mais de 10%, dá 12%, 13%. Se eu, nossa, esqueci de zerar minha posição, viajei, estava ocupado, eu zeraria agora, eu liquidaria tudo e colocaria o lucro no bolso, mas o alvo técnico, tal, no mundo ideal, das fadas e doentes, é 32,72. Ok? Então é isso, pedidos do YouTube. Aí tem mais, o pessoal pediu hipermarcas também. Para quem fez minhas imersões sabe que é uma ação que eu já operei várias vezes em imersão.
É uma grande empresa, mas não significa muitas vezes que o gráfico está numa condição ideal. Foi o que eu falei na semana, acho que passada, que eu estudei o papel também. Eu acho que ela fez o movimento. Aqui é para realizar lucro, né? Isso aqui é um arame de topo com um rompimento falso de 37,07. Ela tende a testar a região de 35,50, mas eu acho que perde e cai um pouco mais. Mas deve ser uma queda bem escalonada e gradual, porque ela tem vários... Ela subiu dessa forma, então ela vai ter vários suportes e resistências pelo caminho, mas eu, se tivesse ação, realizaria lucro. Professor, trabalharia short na hipermarcas? Não. Procuraria uma outra ação. Certo? E aí, para terminar os pedidos do YouTube, Qualicorp fez parte de uma imersão nossa também. É uma longa história, mas eu fui num local que tinha algo da Qualicorp, falei, putz, compra o papel. Eu já tinha estudado os fundamentos, é bem diferente daquele cara que come o cachorro-quente da Sadia e compra BR Foods. Eu vi algo, é que é uma história longa, não dá para contar aqui, mas eu vi algo, percebi algo, fiquei sabendo de alguma coisa que era uma informação muito relevante. Fui antagonista, a gente comprou, ganhou 40% no papel naquela ocasião. Eu não lembro em qual dos top traders que foi. No momento ela marcou topo, né? Isso daqui é um enforcado. E ela tende a cair até a região de 27,65 ou até 27,40, que é esse mesmo movimento que ela fez, especialmente caso ela permaneça abaixo de 30, caso ela feche de fato abaixo desse patamar. Daí ela teria essa região como alvo. Então, na minha visão, não é momento de comprar. Apesar de ser um papel com fundamentos muito bons. Ok? Então, antes de falar dos ativos fixos, como eu estou ficando velho, eu estou vendo se eu não esqueci nada, e o mercado está caindo ali, mas ainda é pouco. Essa queda ainda é pouco. Ela não reflete o momento. É uma queda amena para o que deveria estar caindo hoje, por exemplo. Ainda é pouco. Mas tá aí. Pelo menos está caindo e está seguindo. E a queda vai gerar excelentes oportunidades na ponta compradora. Eu escrevi um informe para os meus alunos, pessoal do meu grupo, no sábado. Eu falei para eles, olha, raras as vezes eu estive tão otimista para um momento de montar carteira que vai ocorrer nas próximas semanas. Por quê? Porque por dois motivos. Dois motivos. O primeiro motivo é que... Deixa eu ir colocando os destaques do pregão. Eu vou colocar os Minas, ok? Não vou colocar CSN. Vou colocar CSN que está caindo mais. E vou colocar as duas então. Eu vou fazer três, vai. Os Minas, CSN e Gerdau. Poucas vezes eu tive tão otimista por duas razões, pessoais, muito simples, pessoal. A primeira razão é que você, com essa queda que está ocorrendo, você vai ter vários ativos que têm memória compradora, DNA comprador, tem inclinação primária e secundária de alta, que como a tendência terciária vai ser de baixa, ou quase lá, de repente até um ponto intermediário, você vai pegar ações ainda com memória compradora descontado. E isso é excelente. E uma outra coisa, tem papéis ou setores que não surfaram a alta. O setor de energia, por exemplo, né? E mais alguns outros. Então eu vou pegar talvez um segundo ciclo de alta, incluindo ações que não subiram e ações em franca tendência primária e secundária, onde eu vou pegar a terciária de baixa, entendendo aquele momento como rara oportunidade. Ok? Então, é o momento que talvez eu esteja mais animado dos últimos anos, porque... Primeiro, porque eu consegui sair da minha carteira nas máximas mesmo, isso não é segredo para ninguém, vocês acompanharam. Eu ia falando conforme eu saía. É claro que eu não posso falar o papel, porque existe o grupo, o pessoal que paga, que é aluno, aquela coisa toda. Mas eu ia falando, pessoal, vendi um papel, o pessoal vende outro, e o meu grupo, o pessoal assiste, o pessoal tá aí, não me deixa mentir. Ok? Ajustando aqui aos Minas, que vai entrar como um dos destaques do pregão, isso daí é uma cunha ou é um canal? Para ser um canal, teria que ter retas totalmente paralelas. Pouco importa. O que importa é o seguinte.
até essa linha de tendência de alta inferior, colada na média móvel de... Agora eu quero saber porque que essa média... Eu vou mudar as cores das médias. Eu tenho essas... A média de 21, nem sei porque que saiu dessa cor. Média de 21 vermelha, a média de 5 verde. Então, a média de 21 vai proteger essa região, até aqui é uma correção tênue. Caso caia até 10,66, não muda nada a tendência, assim como se buscar 10,64. Mas, pessoal, na boa, quem está comprado realiza pelo menos um pouco do lucro na minha visão, né? Porque se o mercado como um todo vai corrigir, né? Aí você fala, professor, mas o minério na China subiu quase 3% hoje. Mas, pô, vai realizando aos poucos, tá pegando o pico do movimento. Essa é a minha visão, tem o canal, então tem o ponto A, que é essa linha do canal, ou da cunha. Tem o ponto B, que é a média, e tem o ponto C aqui entre 10,66 e 10,64. Eu venderia tudo, mas aí cada um sabe de si. Aí falando de GGBR4, um movimento que nós alertamos semana passada. A mesma coisa, eu falei, pessoal, a R$15 vende? Eu venderia. Aí cada um. Então tinha um ponto aqui, 14,67, foi perdido. O que é isso daqui, pessoal? Topo duplo, né? É aquele topo duplo com topo, o segundo topo mais baixo, né? O alvo, existe um topo duplo menor aqui, cujo alvo é 13,41, que está bem pertinho do 13,50, que é um outro topo anterior importante, então eu acredito sim que vem a 13,41. Agora, se aciona esse outro topo duplo grande, aí é outra história, tem que trabalhar passo a passo. Mas existe ali uma presença vendedora muito forte no ativo nesse momento. E falando de CSNA3, nós temos algo bastante peculiar, que é um topo duplo numa região de um outro topo duplo, né? Parecido com o que eu mostrei em Gerdau, né? Aí fez um topo duplo aqui, e poxa, mais claro do que isso aqui para você sair da venda e até entrar short, é uma estrela cadente. Veja só, tinha uma estrela cadente. A outra estrela cadente rompeu a máxima dela, não sustentou em uma região de dupla resistência. Pô, pessoal, se o camarada não vender aqui, ele vai vender quando? Até short. Pô, trabalharia short agora? A venda boa foi aqui em cima nos 11, aí já não sei. Então você tem um topo duplo aqui com uma estrela cadente numa região de resistência e agora você tem um ponto-chave que é formado por 10,23, 10,25. Se perder como está ocorrendo, tem mais espaço para cair. Aí como é que você projeta o próximo alvo? Um ponto forte anterior, 9,41, que foi esse grande fundo aqui de 2016. Ok? E está perdendo a média e tem uma linha de tendência de baixa também, que se for penetrada com a perda desse patamar e da média, você tem uma perda tripla de suporte. LTB, média de 21 e fundos anteriores dessa região de consolidação. Certo? E aí veremos agora bancos. BBDC4. Um movimento tênue, né? Ele já tinha tido um movimento de queda semana passada. Em busca da média, eu acredito que continuo acreditando que ele busca 36,54. Ok? Eu acho que ele perde a média e vem para cá. Essa longa sombra superior mostra domínio vendedor, porque ele chegou a subir, tentou romper a máxima de sexta nos 39,28, chegou a bater 39,26, devolveu tudo, tende a continuidade do movimento de baixa. E Tube tem balanço hoje, né? Depois do pregão. Nós temos esse padrão do Arame de topo válido, como nós tivemos no índice Nasdaq também, né, que eu tinha mostrado, muito parecido, Nasdaq na mínima nesse momento. Então, nós temos esse desenho válido e temos também um topo duplo. A perda de R$50,78 em fechamento, se ocorrer hoje ou amanhã, projeta uma queda no mínimo até 49, mas eu acho que desce mais, talvez até 47, quem sabe 45,60. E falando de Banco do Brasil, BBS3.
Nós temos um padrão raro que eu comentei com vocês anteriormente, que são 2 candles isolados formando uma pinça de topo, sendo que o início do movimento foi em gap. A perda 39,50 acionou uma queda até 37,53. Então, para mim, uma queda até 37,53 é uma questão de tempo, talvez ainda essa semana. Caso perca esse ponto, vem na média de 21,36,50. Mas é um sinal claramente ali de baixa. Para finalizar, falaremos de Petro 4. Hoje o petróleo acionou um oco, né? Então pressionou a Petrobras. Muito simples, né? O sinal de venda foi na sexta, porque o nosso ponto-chave era R$20,05, fechou em R$19,97. Então você pegaria a venda aqui na raiz no finalzinho. Hoje está caindo abaixo de R$19,36, projeta R$18,50 como alvo. E para finalizar, Vale 3, caramba, acho que hoje vai ser o programa mais longo que a gente já fez, mas o momento pede. Pessoal, a Vale hoje é um movimento interessante porque ela já vem de baixa, ela fez um movimento de distribuição, desceu, parou. A distribuição, ela já vem num processo de baixa, mas o minério subiu forte hoje, então seguração, né? Mas essa sombra superior, inclusive fechando abaixo das médias, mostra que tende a continuidade da queda. Ok? Médias cruzadas para baixo deve ser aquela queda mais gradual. Dá pancada e cai, pancada e cai. Então é isso aí. Eu agradeço a audiência. Se você puder deixar o like, compartilhar com seus contatos, eu fico grato. E obrigado por quem prestigia e respeita o nosso trabalho. Qualquer ativo, dúvida, comentário, troca de ideias com boa educação, ética, que seja construtivo, a área de comentários será sempre aberta para o bom debate. Ok, pessoal? É uma honra ter a confiança de vocês. Seguimos juntos. Aqui aula gratuita como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. Quiser receber o cenário, nome e e-mail no nosso site e assim seguimos. Que tenhamos uma semana iluminada de bons negócios. Seguimos juntos e juntos somos mais fortes. Meu grande abraço, até amanhã se Deus quiser, pessoal. Valeu!